A Web3 é revolucionária, chegou para ficar e é um caminho sem volta. Olá, viajantes da Web3, sejam bem-vindos ao Blocafé, o seu mapa na Web3. Hoje temos uma convidada muito especial, uma jornalista que fez uma transição impressionante da televisão para o universo Web3. Atualmente, ela trabalha no Bein Crypto, um portal global de notícias e educação sobre criptomoedas. Com uma trajetória marcada por uma dedicação ao jornalismo de qualidade, nossa convidada acredita na importância de fomentar o ecossistema cripto tanto no Brasil quanto no mundo. Ela vai nos contar sobre a evolução do jornalismo nesse novo ambiente descentralizado e compartilhar dicas valiosas de segurança online. Para ela, o crime está sempre à frente de você, então, na dúvida, não faça nada. Além disso, discutiremos o crescimento do mercado cripto no Brasil, a inovação financeira e a tokenização de ativos. Também exploraremos sua visão sobre a importância da regulamentação da inteligência artificial e segurança cibernética. Prepare-se para uma conversa bem-humorada repleta de informações valiosas e perspectivas únicas. Pegue o seu café e vamos explorar a blockchain. Cara, hoje aconteceu uma parada que eu odeio. Tava no busão vindo pro trampo e tals, mexendo no celular. Aí olho pro lado, tem uma pessoa que eu nunca vi na vida com o pescoço todo esticado vendo a minha tela. E o foda é que você fica, desde quando essa pessoa tá bisbilhotando o que eu tava fazendo? O que será que ela chegou a ver? Porra foda. Ah, eu odeio isso. Privacidade é normal. Privacidade é para as pessoas boas, é para mães, para mensageiros e para apreciadores de comida. A privacidade é para reuniões de negócios e cabines de votação. É por isso que temos cortinas de chuveiro. É por isso que temos aquele pequeno ícone de cadeado na barra do navegador. A privacidade protege você da discriminação e do roubo de identidade e mantém seu histórico de entrega de alimentos em segredo. Também pode protegê-lo daqueles assustadores anúncios de alguém que definitivamente está ouvindo seus pensamentos em aplicativos de mídia social. Privacidade não significa se excluir de tudo e todos. Em vez disso, a privacidade lhe dá o poder de escolher o que e com quem você compartilhará. Proporciona segurança, controle e o direito de você conceder acesso. A privacidade lhe dá a capacidade de se expressar, de ser criativo e de gastar seu tempo e seu dinheiro da maneira que desejar, sem o escrutínio de terceiros. Ela protege nossos momentos íntimos, as nossas ambições mais embaraçosas, as nossas ideias radicais e a capacidade de sermos nós mesmos. A privacidade é liberdade, consentimento, dignidade e segurança. Privacidade é normal. Privacidade é normal. Uma campanha da Zcash Brasil e do Blocafé. Salve, salve, Anons! Eu sou o iSoulSerious e esse é o Blocafé. Para fazer o seu próprio caminho, você precisa de um mapa. Embarque nas aventuras que começam onde a estrada termina. Aqui, você vai explorar o futuro digital com os olhos do Builders, que desbravam o desconhecido. Prepare-se para uma aventura única com o Blocafé. Na blockchain você pode ouvir nosso podcast sempre um dia antes de ser distribuído na Web2, mintar um NFT gratuitamente a cada episódio e coletar os curtas mais interagidos pela comunidade. Siga-nos nos áudios, conheça a coleção Proof of Blocafé na Zora e inscreva-se no nosso canal na Lens. Todos os links estão na descrição. Blocafé, o seu mapa da Web3. Bom, agora sim, estamos aqui com a Aline Fernandes, ela que já deu a honra de estar aqui no Blocafé, no especial CBDC, no painel ali que foi muito bacana. Reunimos Bruno Muniz, Nicole Discante, Cláudia Mancini, que também já voltou aqui, Casta e também quem mais que era que tinha, era coerente mesmo. E claro, e a mediação dela, ela própria que eu estava esquecendo, ela própria que fez a mediação lá no nosso
painel, foi muito bacana. Então, um prazer enorme ter ela de volta aqui no Bloco Café. Aline, obrigado por você voltar aqui e aceitar o nosso convite. Uma honra ter você de volta aqui. Dessa vez para a gente conhecer um pouco mais de você, da sua carreira. Então vamos pôr o pé na estrada, Aline. Traz um pouquinho da sua caminhada e quando foi que você viu pela primeira vez essa trilha que se chamava Web3? Seja bem-vinda, Aline. Bom demais, uai! Obrigada de novo pelo convite, por estar aqui. Esse, para mim, o Bloco Café é o melhor podcast da Web3 que tem, então é sempre uma honra estar aqui. Bom, eu venho de uma carreira de televisão, então eu fiquei 25 anos trabalhando em televisão, mas sempre voltado para o mercado financeiro. Eu sou uma pessoa setorizada, então eu comecei trabalhando lá na Bolsa de Valores, cobri até o último pregão do Voz. Depois acabei trabalhando na Bloomberg em Nova York, também lá na NYSE, e sempre trabalhando nesse setor da área de economia, área internacional e agronegócios. No final de 2021, trabalhava essa época no Band News, era editora da área de internacional, e eu já estava muito esgotada de plantões e tal, porque essa é uma rotina de TV, e tudo bem, eu era uma profissional dessa área e sabia disso. Mas a pandemia deu uma arrebentada aí, peguei Covid, enfim, e aí eu quis mudar um pouco de carreira, mas foi bem, bem complexo, porque como é que eu ia largar uma coisa que eu fazia com o pé nas costas há tantos anos, né? Foi quando eu vi uma vaga, Editor Bean Crypto, no LinkedIn. Apliquei a vaga, quando eu fiz a entrevista com o primeiro RH lá de fora, que o Bean Crypto é um site global, né? A gente tem serviço hoje em 14 línguas, incluindo a língua portuguesa. E aí eu lembro quando o RH de fora me perguntou o que você manja de Bitcoin, você conhece? Eu falei, eu não sei absolutamente nada, mas com a minha bagagem de jornalista da área financeira, eu tenho curso, tenho pós-graduação, né? Eu me comprometo a estudar. Bom, eles me contrataram, gostaram da minha sinceridade, né? E passei pelo time para a gestora do Brasil, também me aprovou. E aí eu comecei a ficar louca, porque era uma época, final de 2021, a gente tinha pouquíssima literatura técnica em português, basicamente não tem, né? Então não adianta você saber falar inglês, porque ele é realmente muito técnico, e eu como jornalista eu não conseguia escrever de algo que eu não entendia. Então eu fui ficando louca, cada artigo que eu escrevia eu tinha que ler 15, 18 artigos técnicos, por exemplo, em inglês. Eu queria entender o que era Proof of Stake, Proof of Work, porque afinal de contas, como é que, né, você vai passar a ideia para o seu leitor se nem você está entendendo. Então mergulhei e fui me descobrindo numa nova editoria, né? Afinal de contas, eu fiquei os últimos 25 anos da minha carreira trabalhando dentro de uma editoria da área de internacional, área economia e agronegócios, e acabei vindo para o cripto, ou seja, então foi voltar do zero, né? Tanto de uma nova editoria, nesse caso a editoria de Web3 e cripto, quanto a feitura de novas fontes. Afinal de contas, como eu já vinha de uma carreira consolidada, você acaba conhecendo as suas fontes, tendo os contatos, e no cripto eu estava começando do zero. Comecei do zero, né? No final das contas, no final de dezembro de 2021, eu descobri um grupo de trabalho da Prefeitura do Rio de Janeiro fazendo uma pesquisa do Miami Coin no site de Miami. E aí, nisso, eu liguei para a Prefeitura para questionar o que era aquilo, e aí descobri o grupo de trabalho Crypto Rio, que era uma iniciativa ali da Prefeitura, da Secretaria de Economia, né, os Cambulhões, Eduardo Paes, ali todo um grupo envolvido para transformar a cidade do Rio de Janeiro, a capital fluminense, mais especificamente, numa cidade cripto-friendly, né? E ali eu decolei. Comecei com cripto, comecei a fazer fonte, e aí não parei nunca mais. A cada dia que passa, eu vejo que é um setor que eu me apaixono cada vez mais, é uma tecnologia em constante evolução, são tecnologias em constante evolução, né? Então, mudou completamente uma perspectiva, minha carreira, meu cenário. Então, eu sou muito feliz hoje como jornalista desse ecossistema, né, dessa indústria, hoje que já é uma mega indústria, e não me vejo, enquanto, trocando de editoria, quero ficar no cripto. Caraca, Aline, nossa, eu já te admirava, mas com esse historial aí, não imaginava que foi assim, né? E foi muito bacana você trazer as dificuldades que você teve, né? Não só da questão do tecniquez, como também das fontes, né? Realmente foi um recomeço, uma fênix. Senhoras e senhores, temos aqui uma guerreira aqui do jornalismo, parabéns, legal demais. Mais pra frente, a gente vai voltar a falar sobre
esse projeto da prefeitura, não conhecia, e a gente vai falar sobre o Brasil lá na frente. Eu quero voltar nele aí, talvez como um gancho. Não, e pouco é que, primeiro, que ninguém me conhecia, né? O pessoal da prefeitura falou: quem é essa repórter, né? Primeiro, mora em São Paulo, sei isso. E aí eu consegui dar esse furo global no primeiro edição do Rio Innovation Week, que aconteceu no Toque em janeiro de 2022. Então, a partir dali, Sim, virou referência, maneiraço, que legal essa história. E aí nesse início, você dessas descobertas aí, né, que você falou que teve muita dificuldade, quais foram as tuas fontes de conhecimento nessa tua descoberta da Web3? olha, eu pesquisava bastante coisa, um link acaba te levando a outra, né? Mas comecei a ler muito relatório da Chainalysis para entender o que estava por trás daquilo, as análises que eles faziam. Twitter é uma fonte interessante de alguns traders que estão contando o que está acontecendo no mercado, que para mim é um mercado totalmente novo, não tem nada a ver com o mercado financeiro tradicional. Algumas coisas tem, né? Mas o cripto ele é 24/7, ele acaba te trazendo outras coisas que no tradicional não tem. Então, eu li blogs das exchanges da Binance, por exemplo, em inglês, que acaba que você tem artigos de opiniões. Querendo ou não, ela é a maior exchange, mesmo centralizada do mundo, então você acaba indo beber dessas fontes. Também entrei no grupo de estudos do DREX, que é a iniciativa, a plataforma do Banco Central para criar a nossa CDBC, o nosso real digital, né, tokenizado, que a previsão aí do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, é que chegue à população em 2025. Lógico que pode mudar, é um grupo de estudos, então eu fui bebendo de fontes que eu fui conhecendo, tá? Vou te dar um exemplo. O João da Microsoft, ele é estrategista de pesquisas, ele tá no grupo do Drex. E aí eu assisti uma palestra uma vez dele, fui conversar, ele acabou me disponibilizando artigos da própria Microsoft sobre o tema. Então você acaba indo buscar nas suas fontes onde você vai ler. BIS, que recentemente também entrou nessa parte de CDBCs. O BIS, para quem não sabe, é o Banco Central dos Bancos Centrais, é o Banco de Compensações Internacionais. Então ele também comecei a ler o que os governos estão fazendo, né? Existe um site, por exemplo, que chama CDBC Tracker. Ele rastreia o que o mundo inteiro está fazendo. Então, quando eu comecei, a gente tinha pouquíssimos países estudando CDBC. Hoje a gente tem mais de 130 em vários estágios, sendo que a nossa brasileira é uma das mais avançadas do mundo e com certeza ela vai ser open source, a gente vai servir de referência, assim como o Pix está servindo já, né? E o Brasil é referência em inovação financeira. A gente tem que lembrar aqui que a gente é o país que criou o caixa eletrônico, por exemplo. O nosso Pix, por exemplo, já saiu na frente do FedNow, que é o Pix do Banco Central Americano. Então, eu vejo o nosso ecossistema em constante evolução e minhas fontes de pesquisa são a própria indústria, são os departamentos de pesquisas dos gigantes, dos pequenos. Você vai lendo, vai consultando. Por exemplo, essa do CDBC Tracker, eu achei o cara que faz a iniciativa, ele trabalha na zona do euro, na moeda digital. Eu chamei o cara no LinkedIn, ele foi super atencioso, me deu uma entrevista, me esclareceu. Então é aquilo que eu falo, o jornalista, o comunicador, ele tem que ir lá e perguntar mesmo. O não eu já tenho, entendeu? Então eu vou lá, eu peço, me dá uma referência, me manda o artigo. E assim, o mais louco é que uma coisa puxa a outra, né? Você começa a ler um negócio aqui e você fala, meu Deus, eu não entendi. Aí você vai postar um outro artigo e vai estudar mais. Então, acaba que, tecnicamente, eu tô falando uma linguagem mais enrosa, entende? E aí eu fiz ele estudar blockchain também para me ajudar com questões mais técnicas. Agora, já que a gente tá falando tanto do jornalismo assim, eu queria pegar aqui agora, primeiro, como é que você vê o jornalismo nesse novo ambiente digital sendo proposto descentralizado? A gente trocou umas ideias ali antes sobre a questão, por exemplo, questão da censura, porque você trouxe um ponto muito bacana, que é a questão, enquanto tiver uma empresa de alguém, aquilo lá vai ter um editorial daquilo lá, né? Beleza, mas no caso, quando a gente sair para a questão, quando isso se descentralizar de fato, primeiro, se você acredita que o jornalismo vai se descentralizar de fato, e como é que você vê essa questão de, por exemplo, os perigos de você conseguir publicar tudo numa blockchain, por exemplo, no Bitcoin? Olha,
Primeira coisa, é utópico essa questão, tá, de descentralizado. Eu vou te dar um exemplo que eu acho que ele exemplifica bem. O Silvio Santos teve um Teleton que a Sherazade era jornalista apresentadora dele. Aí ela falou no palco: ai, Silvio, que legal, você me contratou para dar opinião. O Silvio Santos virou para ela e falou: querida, o dia que você quiser dar sua opinião, você compra a sua própria emissora. Então, assim, todos os veículos de comunicação têm uma linha editorial. A Globo tem a dela, o SBT tem a dela, a Folha de São Paulo tem a dela, o Ru TV tem a dela. Então, se você é um veículo descentralizado, você é um blogueiro, dono do seu próprio negócio, você vai emitir sua opinião e tudo bem, né? Mas é muito utópica essa questão, tá? Da gente falar, viva a liberdade de imprensa. Até porque, por exemplo, uma vez eu denunciei um piramideiro, o cara me ameaçou. Entende? Então, assim, eu ainda acho que a gente sabe, tem grandes jornalistas, grandes histórias aqui no nosso país. O cara morreu porque ele falou, né? Então, eu não acredito nessa liberdade e não vejo isso acontecendo. Se o veículo ali é descentralizado, então ele é um blog independente, né? Exatamente, eu acho que essa questão do Silvio Santos, você quer ser independente, quer falar o que você quer, você tem a sua própria emissora, só que a gente sabe que não é assim, né? Aqui no Brasil é serviço de concessão, é caríssimo, né? É um nicho fechado, então eu não acredito em liberdade editorial. Logicamente, existe um bom senso, né? Que a gente fala. Eu sei até onde eu posso ir. E outra, eu não tenho interesse em ferir ou provocar alguém por conta, em nome da liberdade. Para dizer, o negócio é você fazer um jornalismo sério, de credibilidade e qualidade. A partir daí você tem público, porque as pessoas começam a perceber o tipo de fonte que elas têm, né? Então, se você vê um cara que sempre escuta, é sempre ruim, tá? Sempre vê depois a notícia que não bateu, você vai falar, meu, por que eu vou assistir esse cara? Existe uma coisa também, que é o nosso tempo, né? O nosso tempo hoje, ele é extremamente precioso. Então, o cara, ele quer consumir... eu tô no Rio TC, tá, gente? Essa semana. E aí eu assisti um painel sobre a TV do futuro, que a Globo fez aqui, no primeiro dia de evento. E o painel falava exatamente isso. A TV do futuro é a televisão personalizada do consumidor. Então você vai ter daqui a pouco uma TV feita só para você, só para mim, eu vou poder interagir com você nessa televisão. Então os conteúdos, eles estão cada vez mais personalizados, mas sobre você escrever para um grande com 100% de liberdade, eu ainda vejo muito utopia nessa questão. Aline trazendo um pouco de pé do chão, né? Até é muito legal isso. Como diz o Fernando Birri, né, que o Galeano repete muito, né? A utopia, ela serve para você caminhar, né? Tipo, você dá um passo, ela se afasta 2 passos, né? E assim vai. Enfim. E uma coisa que eu quero saber dessa tua caminhada, assim, pô, de 2021 para cá você se setorizou em cripto. Mas e no teu redor, né? Ou seja, a cobertura da imprensa com relação ao mercado cripto mudou nesse tempo? Olha, mudou e eu vou te falar, os grandes veículos entraram no cripto, né? A gente tá falando de Valor Econômico, de Bloomberg Cripto, a gente tá falando de gigantes, tanto do Brasil e do mundo, os grandes players, vamos dizer assim. Porque o Bem Cripto é um veículo setorizado, Cointelegraph é um veículo setorizado, né? O portal do Bitcoin é um veículo setorizado, mas quando a gente vê a grande massa, os gigantes entrando, mostra aí que a nossa indústria está amadurecendo e que a gente vai seguir aí num caminho sem volta. O que eu vejo é muitos jornalistas surgindo, que foi como eu te falei, né? Eu vinha da área da editoria de economia, da área de editoria internacional, e aí eu comecei uma editoria nova do zero, o que aconteceu com vários colegas meus. Hoje, para você ter uma ideia, a gente se encontra sempre nas coletivas, são teoricamente os mesmos repórteres, editores, que somos nós que estamos à frente aqui no Brasil dessa editoria, né? Então, por exemplo, teve uma coletiva do CEO da Circle em São Paulo, e a gente estava lá, o nosso grupinho, vamos dizer assim. E eu vejo que tá amadurecendo muito, tem muita gente boa, muita gente competente que já veio com bagagem de outras editorias e jornalistas, que a gente fala jornalista raiz mesmo, então tá agregando, as pessoas trazem a bagagem anterior das suas áreas de economia ou qualquer que seja, que tenha se apaixonado pelo cripto e acaba profissionalizando cada vez mais. Então a gente tem um número muito grande de jornais hoje não setorizados cobrindo cripto. Ainda não é o que a gente quer, né? A gente não tem uma Folha Cripto, um Estadão Cripto, mas eu tenho certeza
que a gente vai chegar lá. Porque o grande lance é a gente falar isso para a população, comunicar de uma forma não técnica, né? A gente, aqui no painel, os caras falam NFT, as pessoas vão falar, o que é isso, gente? Fala lá uma figurinha digital, porque... Então a gente tem que desmistificar, é difícil também quando você é setorizado, né? Porque você tem que falar uma linguagem mais popular e que de fato eu quero que, por exemplo, minha avó use blockchain sem saber que ela está usando blockchain, né? Então é um caminho longo, mas que a gente está seguindo e seguindo bem. Tem muitos profissionais de excelência, não só no Brasil, mas eu vejo também no mundo, porque acaba que eu trabalho no veículo internacional, acaba que eu consumo também bastante coisas de fora. Pô, maneiraço, maneiraço. Pô, você pode dizer que quando chegou aqui era tudo mato, né? Eu falo da Cláudia Mancini, né? Essa daí, sim. Ela tá antes de mim, então eu brinco com ela, eu falo, Cláudia, você chegou realmente fazendo a varredura no setor pra gente a cobrir, né? Ela é uma das grandes fontes, por exemplo, que eu falo, umas pessoas sérias, a gente pode citar aí Cláudia Mancini, Ricardo Bonfim, Gino Matos, tem uma galera muito, muito boa trabalhando, e a gente trabalha juntos, né? Lógico, eu quero dar exclusiva, mas a gente tem uma parcerada, isso é muito, muito legal, também entre o coleguismo, enfim, acaba que só vira amigo, né? Não tem como. É, muito legal. E dessa lista que você falou aí, já passaram já aqui no Bloco Café quase todos aí. Exato. Muito bacana. Aline, chegou a hora do quadro Que Scam é Esse? Você vai contar pra gente qual foi o maior Ponzi, scam ou hack que você já caiu e como que você não cai mais. Gente, olha, é bem ridículo essa, tá? Foi esse ano, no mês do meu aniversário, dia 22 de abril, o cara chegou lá, vou te trazer flores, você tem que pagar a taxa de entrega. O cara tentou passar R$3.000 no meu cartão, automaticamente o banco me mandou uma mensagem, eu liguei no banco, eles bloquearam meu cartão e agora o Itaú não deixa eu ter mais cartão com aproximação. Mas eu quase caí num scam de e-mail. Meu marido sempre fala, cara, lê, você para pra ler, né, que você vai respondendo. Não caí, mas quase. E esses dias eu cliquei num link, num e-mail que veio do Bemcrypto, e aí já veio um alerta, era um golpe com MetaMask. O cara abriu o MetaMask Alert, aquele alerta vermelho, assim. Também não caí, mas quase. Então a minha dica é, você tá vendo o scam que eu caí? Uma entrega de flores, tá? Uma simples entrega de flores. O que isso mostra que os malfeitores, eles estão sempre à frente, né? A tecnologia chega, eles estão sempre à frente da regulação, de como o governo vai combater isso, como as empresas vão chegar para cybersecurity, a gente sabe que tem toda essa complexidade. Então o crime acaba vindo antes, né? O que a gente fala, enquanto tudo é mato. Eu não sei se você lembra recentemente, Bitcoin não era regulado, as pessoas, quando for regular no Brasil, eu tiver que declarar, eu não vou declarar, porque eu sou Bitcoin. Eu falo, gente, você tem que mostrar a evolução do seu patrimônio pro fisco. Ou você vai falar como? Que você ganha R$5.000 e tem uma casa aí de 200 mil, entendeu? Então, sobre cair em scam é uma coisa que eu falo muito. Cheque mais de novo, entendeu? Tá na dúvida? Checa de novo. Não vai, não clica, pergunta, faça pesquisa na internet, pergunta pro coleguinha, vai lá no Twitter, joga o nome da empresa e assim sucessivamente. Na dúvida, não. Sempre. Ai, tô na dúvida porque não sei o que. Não vai. Espera, né? Não tem necessidade, mas tem muita coisa que eu acho que é relacionada com golpe, que é o FOMO, né, Uai? É o FOMO, a gente não pode esquecer disso. E aí, se a gente pegar essa questão, eu não sei se você lembra, recentemente a Ambima soltou uma pesquisa que mostra que 33% dos brasileiros estão jogando o jogo do tigrinho. Hoje tem mais brasileiros jogando em bets do que apostando seu dinheiro na bolsa de valores, ou até no mercado cripto, né? Então, isso e assim, e não é só classe C e D, é da classe A à classe D. Inclusive a classe A e B é uma das que mais gastam aí em mercados de bettings. Então, não é falta de conhecimento, é o próprio FOMO, né? Então tem tudo isso. Acho que o FOMO é uma das grandes coisas que impulsionam a gente aí pro golpe. Porque na hora ali você tá indo, né? A gente nem pensa e acaba clicando e caindo. Então eu caí no golpe, não tem nada de cripto, tá? Mas não deixa de ser um scam no dia do meu aniversário. Não, total. E assim, eu vi essa pesquisa aí. E depois eu vi um outro dado de que o Brasil é um dos líderes do mundo
de bet, dessas coisas, entendeu? Então, ou seja, o varejo tem muito, muito poder, o que deixa até a gente sonhar, né? Porque a gente fala assim, porra, imagina se essa galera começa a ir para um DeFi, a ir para próprias finanças, investimento. Pô, isso deixa a gente sonhar, né? Meu, a galera no DeFi, hoje uma fonte minha me chamou no WhatsApp, marquei uma reunião até, falei, vamos marcar na praia a reunião, que eu tô no Rio, não sou obrigada. Aí o cara falou, tudo bem, eu vou conversar com ele sobre DeFi. Ele tava falando de uns protocolos de staking, o quanto que ele tá rendendo é uma coisa assustadora. Mas só que é o seguinte, existe a falta do conhecimento, a gente sabe que não é simples você ser custodiante do seu próprio cripto, né? Porque as pessoas, vai lá, sai do seu banco. Meu, você tem que lembrar, perdi a senha, você não tem pra quem ligar, igual você ligar no 0800 e tal, olha gente, restarta minha senha, perdi meu cartão, acabou. Então, acho que tem todo um processo educacional também para o usuário final. É o que eu falo, começa com uma exchange, que alguém custodie para você, depois você vai pegando o jeito, depois você tem, por exemplo, eu tenho uma carteira fria, eu e meu marido. Ele deixou uma parte dessa grana na Binance, o cara roubou o celular dele, com ele aberto, o cara limpou. A Binance, ele fez 2 transferências, uma em Ether e uma em Bitcoin, e limpou aquilo em 20 minutos, assim, a gente tem um registro do cara fazendo a operação, né? Então o crime tá sempre adiantado, então é uma coisa que a gente tem que tá ligado e é isso, pesquisar, perguntar, e na dúvida não. Esse é o intuito desse quadro, Aline, que as pessoas aprendam com os erros dos outros, toda a solidariedade à sua perda. E obrigado por partilhar essas dicas aí. Como diz o querido Joey Ponzi, não clique em links, pessoal. Deixa eu só compartilhar uma coisa antes da informação de Charles Ponzi, italiano, que criou o verdadeiro esquema Ponzi, que a gente sabe. Ele morreu aqui no Rio de Janeiro, tá, gente? Eu não sabia. Falo que o Joey Ponzi, o nosso amigo, eu falo, cara, você é sobrinho, você não quer falar? Total. Você sabe que eu descobri isso, Aline, com o Ponzi, com o Joey Ponzi, sabe? Porque ele conta a história, ele também veio aqui já, o Joey Ponzi, e foi muito bacana que foi logo a seguir a Guta Nascimento, que também é outra pessoa que abriu o mato aí também nesse grupinho aí, imagino que a Guta também tá por aí, né? Enfim. Tava aqui agora há pouco na sala de imprensa comigo, disse que ia gravar com você. Aliás, ela mandou um beijão. Ah, Guta, beijão pra você também. Obrigado, muito legal. Olha, Aline, porra, você tem uma carreira, dispensa comentário, respeito, né? Eu acho que você não foi contratada pelo Brin Cripto à toa, dado a tua respeitada carreira, cobrindo temas complexos como você trouxe aí, né, cara? Economia, agro, enfim. E aí, assim, você já contou a tua história, então não vou chover no molhado aqui, mas eu queria que você falasse um pouco agora da Brin Cripto, né, cara? Foi mesmo assim, eles foram muito sagazes em reconhecer, ela tá disposta a aprender e tem um historial já que se fala. Como é que tá o Brin Cripto hoje? O que tá programando? E assim, como é que tá sendo dentro da Brin Cripto, já que ela é multinacional, a atenção dada ao Brasil? O Brin Cripto hoje ele tem um serviço em 14 línguas, né? Ele foi criado pela Lina, que é uma matemática russa, e ela trouxe essa sacada. Além de um site de notícias, a gente também tem uma missão de educar, né, de ter um learning, uma área educacional para que as pessoas possam de fato esclarecer, porque a gente sabe que não é um tema simples, que demanda, a gente falou já isso algumas vezes aqui, então eu acho muito bacana essa parte do Brin Cripto. Quando eu entrei no Brin Cripto no final de 2021, uma das chefes do Global Editora, eu entrei um pouco com essa missão de fomentar a comunidade brasileira América Latina. Então eu cubro muitos eventos locais, fomento de fato o nosso ecossistema para que a gente possa ter visibilidade cada vez mais lá fora. Vou te dar um exemplo, tá? O Alan da BlockDeath, ele criou uma língua de sinais para a Web3. E é muito complexo fazer isso, porque a gente sabe, tem Libra, brasileiro que usa Libra, existem mais de 100 línguas de sinais em todo o mundo. Então imagina esse cara ter que compilar tudo isso para desenvolver uma para Web3. E aí acabou que isso é uma coisa para o global, mas é um projeto brasileiro que outras pessoas podem se espelhar.
Então a gente tem muito case brasileiro de sucesso na nossa área, né? Coleções como a Surf Junkies, que os caras chegaram com benefícios inéditos. Quem que dá uma viagem, quer dizer, um passeio de jet ski lá em Nazaré, que são as maiores ondas hoje que os atletas, não é a maior onda do mundo, mas que os atletas aí, os big riders que a gente fala, costumam surfar. Então assim, a gente tem coleções muito inéditas, muitos exemplos bons do Brasil. Então, como fomentando todo esse mercado, eu acho muito sensacional, porque eu falo para o Brasil e falo para o mundo, né? Eu lembro do primeiro Ethereum que eu cobri no Rio de Janeiro, o CZ veio. Uau, quer dizer, né? O CEO da maior exchange centralizada do mundo. A época era 2022, comecinho de 2022, fevereiro, março. Então, é isso. Eu acho que é fomentar o ecossistema aqui e no BeInCrypto lá fora. Eu tenho uma liberdade editorial, gosto muito de trabalhar no BeInCrypto, além da liberdade geográfica também, né? Então é legal, porque é um site em constante evolução, assim como o mercado cripto. Aí a gente vai crescendo, vai criando juntos algumas coisas, né? Tipo, criei uma coluna lá, o Cripto do Bem, que é todos os projetos, por exemplo, que usam cripto para impulsionar alguma ação social. Vou te dar um exemplo. Tem a Impact, plataforma. Elas estão dentro da Rocinha, elas usam Web3 para formar mulheres na área de tecnologia. Os meninos da ONG, por exemplo, tem 4 trabalhando no C6 Bank como engenheiro sênior, né? Então, essa é uma coluna que a gente criou aqui no Brasil. Então as coisas vão acontecendo, a gente vai trocando. Então é um lugar que sim, a gente tem bastante liberdade, não só editorial, mas geográfica. E é isso, quando eu entrei no BeInCrypto, eu acho que tinha 7, 8 línguas, agora já está em 14. Então é bem significativo, porque a gente consegue alcançar. A gente tem um serviço em Bahasa, na Indonésia, né? Você fala, uau! Então é muito legal, porque o cripto realmente é para todos, né? Para o alcance de todos. E eu acho que o BeInCrypto faz isso muito bem. Ele consegue comunicar com várias regiões e em várias línguas. Maneiraço. E BeInCrypto não é a primeira vez que está presente aqui no Bloco Café. Já teve a Bruna Bambrati um ano atrás já. Ela já teve aqui já no Bloco Café dela Zoom. Foi um episódio maneiraço, show de bola. Ela tem uma bagagem aí muito legal. Inclusive, acho que ela tá indo pro Global, viu? Vai sair do time brasileiro, mas vai continuar. Ô, louco, teve spoiler aqui no Bloco Café. Sucesso, Bruna. Show de bola, muito legal. E já que você falou do ecossistema BR, eu quero puxar 2 coisas. Uma é o Drex, mas o Drex a gente vai deixar mais pra frente. Vamos falar agora de como você tá vendo esse momento no ecossistema BR agora, né? A gente está vendo os protocolos emergindo ali, bastante gente trabalhou esse bear market inteiro aí, Piquenique ganhando o grant da Intel Foundation, a Trex da Elo agora ganhou um grant. Super spoiler, ela ganhou um pitch hoje. Inclusive, eu vou terminar de gravar aqui para ir no pitch, para ir ver a premiação dela, tá? Ô, louco, olha só. Então, sabe assim, Aline, traz isso. Como é que tá o ecossistema Brasil hoje da Web3? Tá, eu acho que o Brasil está numa janela de oportunidades fora do comum, insano. A gente é exemplo para o mundo. Vou dar exemplo, a Agenda Verde do Banco Central e da CVM. A gente saiu na frente de vários países, né? Não só com a CDBC, mas com a agenda da economia tokenizada, que o próprio Campos Neto vem falando há 2 anos, que vai migrar para a economia tokenizada. É lógico que a população ainda, no geral, a gente não tem essas conversas, né? É uma coisa mais técnica que as pessoas vão ter que usar e sem saber o que é uma blockchain, aquilo que a gente fala. Mas o ecossistema Brasil, na minha opinião, hoje, está num momento sem precedentes, numa janela de oportunidades para o mundo. Semana retrasada, eu estive num evento da Circle em São Paulo. Veio o Jeremy Allaire, que é o CEO deles, né? Ele anunciou uma parceria com o BTG Pactual, que vai ser o emissor da USDC, já tem parceria com o mercado Bitcoin, então com o Nubank também. Então, e ele mesmo falou, né? Ele falou, é uma janela, tem muitas oportunidades. O Brasil, como eu disse, né? Eu disse agora há pouco, a gente, em relação à inovação financeira, muita gente não sabe, mas o nosso país é um dos mais avançados do mundo.
A gente é o primeiro, o Brasil foi o criador do banco caixa eletrônico, uma tecnologia nossa. O Pix, por exemplo, ele saiu antes do FedNow, quer dizer, a gente saiu antes da primeira economia do mundo, né? O FedNow ainda nem existe, tá no papel, né? Existe, eu acho que um boicote dos Estados Unidos, porque o dólar a gente sabe que é a hegemonia global da moeda, mas ao mesmo tempo, eles serem contra CDBCs, ainda eu tenho um pouco de dúvidas. Então eu vejo que o Brasil, os players brasileiros, você pode ver os próprios players do Drex, o que os caras estão fazendo. São 16 players ali trabalhando, a gente está falando de Microsoft, de mercado Bitcoin, a gente está falando de Bradesco, a gente está falando de Itaú. Então, assim, é um ecossistema muito em desenvolvimento, que a gente tem um mundo para chegar. Até agora, como a gente vive nosso setor em constante evolução, agora a grande sacada são a tokenização de ativos do mundo real, né? O RWA que eles estão falando agora. Então, isso é um assunto que não tem fim para o nosso ecossistema, porque as coisas, a gente está tokenizando imóveis, tokenizando veículos, os cartórios ainda não querem largar a fatia, apesar de muitos cartórios já usarem blockchain, porque é um mercado também que gera muita grana para eles. Então eu vejo um momento sem precedentes na história do Brasil, ainda mais depois do bear market. A gente sabe que o bear market separou muito o joio do trigo, né? Empresas que não eram sérias ali não sobreviveram, as que conseguiram sobreviver foi com muita luta, porque não foi brincadeira, foi pesado, foi longo esse inverno, né, que teve, esse inverno cripto e no próprio mercado acionário tradicional. Então eu vejo agora essa janela de oportunidades e vejo que a gente tem tudo, assim, a lua é o limite, não é mais assim, o céu é o limite, passou, já foi. Então quem souber aproveitar essa oportunidade neste momento aqui no Brasil e para fazer parcerias no mundo com grandes players, é um caminho sem volta, tá? E tem muita gente boa trabalhando, fazendo muita coisa sensacional. Daqui a pouco é uma questão de tempo mesmo para a população acessar tudo isso de uma forma mais leve e que ela não precise entender de fato a blockchain. Uma coisa que eu costumo usar como exemplo é assim, você não precisa saber ser engenheiro elétrico para dirigir um carro. Se ele der pane, você vai ligar para o seu mecânico, ou vai chamar um seguro, entendeu? Então, o cripto é isso. Acho que as pessoas não precisam ser especialistas. A gente vai chegar nesse nível de maturidade com esse momento, com as grandes empresas investindo basicamente também em educação, né? A gente sabe que a educação é fundamental. No Brasil falta, a gente não tem educação básica, não tem internet. Então, quem souber surfar nessa onda agora vai conseguir se destacar bastante. A gente já tá vendo, né? Quem diria, por exemplo, que a FTX ia falir, né? Então, quem diria que peso hoje, né? O CEO de uma das maiores exchanges do planeta. Então, os Estados Unidos também vem batendo pesado, né? Uma parte do Congresso é contra pesadamente, e também isso eu acho que acaba embarreirando um pouco a evolução das tecnologias nesses países. No entanto, a gente sabe que, além de maior economia do mundo, os caras, eles são os maiores mineradores de Bitcoin, depois que a China proibiu, né? Então é bem contraditório, né? Mas eu vejo uma janela hoje de oportunidades para o Brasil imensa, 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 imensa. 2024, 2025, 2026... Quem tiver sério no propósito mesmo, pode ter certeza que vai bombar. Essa questão do Brasil estar à frente da inovação tecnológica bancária, isso é indiscutível. Por exemplo, tanto é que, assim, muitos países, eu sempre falo muito isso, e isso eu aprendi lá com vocês, lá no especial CBDC lá que a gente fez. Foi impressionante, Aline, porque eu entrei naquele especial uma pessoa e sai outra. Porque, pô, eu trouxe a indústria, trouxe o Francisco Prestes lá, que tá no projeto piloto do Drex, trouxe o Fábio Araújo, trouxe a privacidade com o Michael, aí veio também o Pedro Magalhães, que abriu o especial, ele que criou praticamente o código do Real Digital e denunciou algumas possibilidades de autoritarismo em cima disso, e finalizamos com aquele maravilhoso debate. Aline, de lá pra cá aconteceu muita coisa, nós gravamos isso lá em outubro de 2022, né? Então aconteceu muita coisa, inclusive a adiação de que uma das maiores defasagens, isso já era uma coisa que nós até
falamos lá também no painel, era com relação à privacidade, então adiou mais de uma vez, agora ficou para fim de 2025. Atualiza pra gente o que mudou de lá para cá com o Drex e o que você está vendo aí pro futuro. Olha, como eu te disse, né, os players que estão a gente tem grandes players, tanto do setor cripto quanto do setor tradicional, então a gente está juntando essas duas indústrias. Eu acho que evoluiu muito, os primeiros testes, essa primeira fase do Drex, que a gente fala os testes de privacidade e segurança, que é uma grande preocupação do regulador, né? Você não pode ver o que está na carteira do outro então eles precisam avançar ainda mais, e aí eles entraram nessa segunda fase agora, que está tratando de interoperabilidade, segurança, mas agora essa fase do Drex está testando smart contracts, são os contratos inteligentes, né? E então eu acho que avançou muito. Como o Pix é open source, o Roberto Campos Neto também já sinalizou que a CDBC brasileira deve ser open source, porque a nossa CDBC ela é diferente, por exemplo, da CDBC a Sandy, do Caribe, né? A nossa CDBC ela é mais complexa, a gente tem de atacado, de varejo, então são coisas diferentes. Eu vejo que a gente está num caminho evolutivo muito grande, não só do Banco Central, mas quanto da CVM também. Eles têm agendas muito coladas, eles conversam muito nessa mesma era da digitalização da economia tokenizada, né? Então eu vejo exatamente, o Banco Central adiou também, só voltando um pouco nessa questão, porque no meio do caminho teve uma greve dos servidores do Banco Central, até se falou no mercado em Brexit, em referência ao Brexit do Reino Unido, quando o Reino Unido saiu da União Europeia, não sei se todo mundo lembra aqui. Então também teve essa debandada de alguns funcionários, e outras questões que envolvem, então acabou atrasando. Mas atrasou por uma coisa boa, porque o Banco Central quer ter certeza, né? E testar, e retestar, e tudo bem, parte, até porque é um projeto piloto, não necessariamente ele vai entrar no ar. Obviamente que os players estão investindo muito dinheiro, a gente está falando de gigantes da indústria, então obviamente todo mundo quer que dê certo, mas ele atrasar significa maturidade, porque o Banco Central está falando, não, peraí, gente, a gente precisa testar mais aqui. Privacidade não tá tão legal, não. Então, é sobre isso. Então, quando a gente receber esse produto, nós brasileiros, a gente vai receber um produto de fato já pronto, já redondinho, de uma forma intuitiva, de uma forma que a gente possa usar aquilo que eu falo, usar sem saber que está usando, né? Um grande exemplo que eu vou te dar é hoje, se você quiser ser doador de órgãos no Brasil, você entra no site, você se cadastra e é tudo via blockchain. E a gente não sabe que está usando blockchain. Então é aí que eu quero chegar. O Banco Central vai chegar nesse nível de maturidade, de conseguir entregar isso para a nossa sociedade junto com esses players que estão trabalhando arduamente, com grandes mentes, para a gente desenvolver ainda mais a nossa economia tokenizada. Então é um caminho que está em evolução, e uma evolução constante e muito, muito legal. Top demais. Você sabe que eu concordo contigo, porque eu inclusive até já falei várias vezes, não só aqui, mas também lá no Modular News, ou qualquer lugar que eu vou. Inclusive no Space da Zcash recente, eu falei exatamente isso. Acho que a gente gravou logo quando teve a última manifestação. Vai ficar lá pra frente. Eu falei, gente, vocês estão vendo isso com pessimismo? Eles falaram pra gente que irão respeitar a LGPD e estão atrasando justamente porque perceberam que se soltar isso não iria respeitar a LGPD. Fora, não só a LGPD, né? A gente tem toda a legislação regulatória do setor. A gente sabe que ela não está pronta ainda, está em parte. Exato. Então também tem essa questão, o legal, né? Tem que pensar nisso. Total. E é legal você trazer isso, né? Que quando chegar pra massa, né, vai estar mais maduro, ou seja, se fosse para fazer mal feito, teria soltado agora e dane-se pra ver. Tô contigo nessa daí. E não faz sentido pro Banco Central fazer isso hoje, né? Até pelo sucesso do Pix. O Pix é open source, nossa CDBC deve ser open source também, então é um trabalho fantástico que o Roberto Campos Neto vem desenvolvendo, assim como o Jonas Cimento, presidente da CVM. São dois caras que hoje eu tiro o chapéu no nosso ecossistema brasileiro, eles estão fazendo muito, colocaram a gente de novo no topo do mundo da inovação financeira de tecnologia. Como diz o Joey Ponce também, que nós já falamos ele aqui, ele falou, cara, o Brasil tá puxando a lança, e tá mesmo, muito legal. Olha, vamos falar de uma coisa que você adora, né? Eu brinco com a Guta, com a Elo,
que é arroz de festa, entendeu? Porque se tem um evento, é certeza que... E ela acabou revelando, né? Esse grupinho está mesmo em todos os eventos. E a Aline faz parte desse grupinho de que está em todos os eventos. Traz um pouquinho pra gente sobre a importância dos eventos presenciais da Web3. E eu quero saber, eu ouvi aqui, um passarinho me avisou que vem Rio Innovation Week, você vai puxar um bonde pesado aí, é isso mesmo? Ai, que maravilha. Então, como eu te disse lá atrás, né? Um dos meus propósitos dentro do Bem-Cripto como editora, como repórter, sempre foi falar do fomentar o nosso ecossistema, não só para o Brasil, mas para o mundo. Então, a coisa de você cobrir eventos, você tá em loco. E aí, depois da pandemia, abriram a porteira, né? Eu cheguei assim, então tava todo mundo desesperado para um eventinho, fazer uma social, trocar uma ideia, mostrar seu projeto. Então, os eventos, eles fazem parte da minha cobertura diária, assim, né, posso dizer. E então, nesse momento, por exemplo, eu tô no Rio 2C, evento de criatividade maior da América Latina, um evento incrível. Eu vi painéis aqui sobre NFTs, Web3, mas não é só sobre isso. Então, a gente tá vendo outras coisas, é legal fundir esse nosso ecossistema com outros mercados. Agora eu vou falar de Innovation Week, eu já vou fazer um convite para vocês. Desde o ano passado eu sou curadora do palco de cripto, e o nosso palco bombou muito ano passado, como eu acabei focando em Drex, eu levei os grandes players do mercado, Visa, Coca-Cola, Banco Central, CVM, Microsoft. Então, assim, deu muito bom e esse ano a gente vai repetir esse palco. Vamos levar os reguladores, os grandes players, grandes nomes, a indústria, pequenos também, para a gente debater tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo em relação a isso. Esse ano, por exemplo, abri um palco de traders mulheres, só mulheres vão falar de como que elas vivem de trader cripto nesse mercado 24/7, no mercado masculino. Então, também esse ano vamos repetir, os reguladores estarão lá, grandes players também, grandes nomes da indústria que estão movimentando o nosso país, que estão fazendo acontecer. Então, anotem aí na agenda, esse palco acontece dia 13 de agosto, no Rio Innovation Week, no Pier Mauá, no centro do Rio de Janeiro. O evento acontece de 13 a 16, tá? Então, assim, o Rio Innovation Week também, assim como o Rio 2C, não é um evento voltado para esse setor de cripto Web3, o que é muito interessante, porque o legal não é a gente sair da nossa bolha e comunicar com o mercado. Então, você ter um palco desse dentro de um evento como o Rio Innovation Week, ou expor aqui dentro do Rio 2C, esses novos setores, é muito significativo, porque não é nichado e a gente está trazendo, a gente está abrindo, falando mais desse nosso mercado para um público que nunca ouviu falar. Então isso é muito legal, falando de forma didática. Então cada vez mais eu vejo que os eventos fora do eixo cripto, tá? Estão trazendo, consumindo cada vez mais, porque o público consumidor, né, ele quer saber o que quer. Eu tava num palco agora há pouco da Tamila Talarico, não sei se vocês conhecem, com certeza sim, é um monstro assim, uma mulher assim sensacional, manja muito. Ela estava fazendo um painel de CDBCs e contratos inteligentes, e aí ela perguntou para a plateia, né, quantas pessoas conheciam o Drex, e surpreendentemente mais da metade da plateia levantou a mão. Então isso é muito legal, significa que a gente está chegando lá, né, que a gente está conseguindo comunicar para fora da nossa comunidade. Não estou falando que não é importante a gente falar para a comunidade, mas eu estou falando meio que você ensinar um padre a rezar. Então, acho que a gente tem que ocupar cada vez mais esses lugares, esses eventos e falar sobre. Por isso que eu acho tão importante esse palco do Rio Innovation Week, eles terem aberto isso e eles quiseram continuar, fizeram questão dessa edição. Então eu me sinto muitíssimo honrada em poder levar os grandes players do setor, levar essa discussão para a plenária principal num evento tão grande, tão importante, de inovação e tecnologia, né? Pô, muito maneiro. Pô, a Tamila Talarico a gente já começou, inclusive acho que eu até pedi pra Bruna, acho que ela ia mediar um painel que ia estar a Tamila, e eu falei, Bruna, fala pra ela dar uma atenção pro Bloco Café lá. Tamila, se você estiver ouvindo, vem gravar com a gente, que eu quero te ouvir muito, é mesmo uma monstra. Aline, sempre horas antes da nossa gravação, eu sempre pergunto para a comunidade
tanto que está no LinkedIn, como no Telegram, como também lá no Twitter. Inclusive, se você está em uma dessas redes e ainda não segue o Bloco Café, porra, não, dá essa moral pra gente aí, que você ajuda demais o nosso trabalho. Inclusive, os links não só do Bloco Café, mas também da Aline Fernandes estarão na descrição. E eu pergunto lá o que você perguntaria para a Aline Fernandes. E eu vou trazer um DeFi Rêmora, que não foi bem para você, mas achei tão bonita essa pergunta e eu quero fazer para você. Vocês vivem de cripto ou trabalham de verdade? No meu caso, eu vou falar por mim, Aline Fernandes. Eu trabalho de verdade e ganho em cripto, mas é uma opção que eu posso escolher na minha empresa, se eu quero ganhar em Bitcoin ou em dólares. Como eu trabalho numa empresa de fora, eu não ganho em real. Então, eu posso escolher, mas eu sou remunerada pelo meu trabalho como jornalista, tá? Poderia viver de cripto? Poderia ser trader, né? Enfim, viver de DeFi é uma coisa que eu tô explorando muito, porque o DeFi tá bombando, tá dando mais do que bet. Então a gente tem que entender um pouco, mas eu sou remunerada em cripto, vivo de cripto, porque eu sou jornalista de cripto e ganho em cripto. Mas eu não vivo de especulação de cripto, podemos dizer assim, entendeu? Foi mais ou menos o que eu respondi também. Aline, é uma coisa que eu faço sempre aqui com o Bloco Café, que é porque, assim, a cripto, tal qual a internet, a nova internet, a Web3, ela não desliga, né? Então é mercado 24 horas, 7 dias da semana. E, assim, quando é que é o momento que você larga a caneta, cuida da sua saúde mental? Olha, um dos motivos de eu ter saído da TV foi um pouco isso, assim, né? Chegou um momento que eu tava trabalhando demais. Então, assim, hoje eu com 45 anos consigo fazer uma mescla disso. Porque a gente, jornalista, pra ser bem sincera com você, a gente nunca desliga. Literalmente, aquela frase da Globo News, nunca desliga. Porque as coisas estão acontecendo. Então, por exemplo, eu tenho um breaking news no meu celular. Então, ontem de noite mesmo, 9h30 da noite, quase 10 horas, eu tava assistindo um negócio, quase dormindo, aí me deu um insight. Fui lá, liguei o computador e fui escrever. E não tava no meu horário de trabalho nada, mas era um insight muito bom, então eu resolvi aproveitar aquele momento. Então acaba que, sim, eu consigo manter um equilíbrio, porque hoje eu trabalho de final de semana, mas não como eu trabalhava antes, um evento ou outro, não tem um plantão de Rádio News como eu tinha. E, obviamente, se o Bitcoin bater 100 mil no final de semana, eu quero estar no Breaking News da notícia, né? Mas a minha vida com o cripto hoje, ela é mais tranquila. Não, a gente não deixa de pesquisar, de ler, de fazer, sempre tá com a cabeça ligada, mas eu consigo dividir bem minha vida pessoal, minha saúde mental hoje com o meu trabalho, tá? Antes eu não conseguia, mas hoje eu consigo. Agora, por exemplo, tem uma reunião, eu perguntei pra pessoa se pode ser na praia, eu tô no Rio de Janeiro, ela falou que pode. Eu achei ótimo, marquei no sábado. Então o cripto acaba te permitindo isso, tá? Não tô falando que uma redação tradicional você não consiga fazer, mas é outro tipo de mentalidade, né? Então eu tenho liberdade geográfica, liberdade editorial, mas aquilo que eu te falei, é utópico essa coisa de você falar que você escreve do jeito que você quer, que não existe. Cada veículo tem uma linha editorial, isso é sempre importante ressaltar. Mas eu tenho uma vida confortável mentalmente, consigo me cuidar, enfim. É importante isso. É muito importante. Uma reunião na praia, top demais, né, cara? Você vê, são outras coisas, outras possibilidades, outras experimentações e daquilo que importa mesmo. E aí, até puxando de tudo isso, com esse clima aí de praia, né, de reunião na praia, vamos para nossa última pergunta, Aline, que é por que você ainda trilha a Web3? Porque eu tô no comecinho, eu tô engatinhando, né? A gente sabe que é um mercado que quanto mais estuda, você sabe menos. É de tirar o cabelo da cabeça, assim, entendeu? Então, assim, pra mim, é uma editoria que eu entrei, né? Há menos de, final de 2021, 2, 3, 4, quer dizer, 3 anos, nem isso. Eu não me vejo, como eu disse, aqui em outra coisa. Então, é um processo de aprendizado quase meio que sem fim, né? Web3, então, como é uma tecnologia em constante desenvolvimento, eu tenho muita vontade de seguir, né? É de eterno aí, não sei o que vem pelo futuro, mas se eu puder seguir nesse setor hoje, eu
Sou muito feliz cobrindo a Web3. Já ouço o rufar dos tambores. Vem aí, CryptoPog! E a pergunta que eu sempre faço, Aline, é se você está preparada. Estou preparada. Não tô. Mas eu sou daquela seguinte, tá com medo, vai com medo mesmo. Let's fucking go, vamos lá. Manda. Bitcoin. Ele é o queridão, o lindão, minha cripto rainha, o mais popular do mercado, o queridinho, o maravilhoso, meu marido, meu amante, meu tudão. Satoshi Nakamoto. Então, Satoshi Nakamoto é uma figura, ou algumas figuras que a gente não sabe. Para mim, ele foi o cara, ou eles, a gente não sabe exatamente, que simplesmente ele mudou a era da economia como a gente conhece desde sempre no mundo. A gente está migrando para a nova era da economia tokenizada. Ele realmente mudou todos os conceitos. E o Satoshi Nakamoto, ele ainda criou uma moeda digital que nasceu descentralizada, livre de qualquer instituição governamental. Ele é um gênio, ele é fantástico, ele é incrível. Satoshi, se estiver me ouvindo, lindo, beijo no seu coração. E foda assim, Jude, que ele ou eles, né, a gente não sabe exatamente, ele não quis aparecer. É uma loucura. Satoshi, seu lindo. Beijo no coração. Web3. Eu acho sensacional. Eu acho um caminho sem volta. Ela vai abrir muitas possibilidades, né? Aqui mesmo no Rio de Janeiro, eu estava conversando com a Associação Brasileira de Compositores. Aí eu cheguei para os caras e falei, vocês têm noção que a blockchain pode tirar intermediário de vocês? Vocês como artistas podem ganhar mais? As pessoas ainda não têm noção total do que a Web3 pode fazer de fato em relação à economia circular, em relação às suas carreiras, em relação à independência. Então a Web3 ela é revolucionária, chegou para ficar e é um caminho sem volta no planeta. NFT. Figurinhas digitais. Para de falar NFT. Assusta. O nome assusta. Eu gosto muito do... Eu acho que os NFTs, eles precisam... Tem muitos NFTs hoje que são NFTs só, as imagens, né? Eu gosto de pensar como utilidade, como benefícios mesmo, sabe? Ou como um passaporte, ou como acesso para alguma coisa, enfim. Mas eu gosto muito dessa modalidade, né? A gente traz mais liberdade para os artistas, para os criadores. Então, também o NFT é um caminho sem volta. Metaverso. Então, o metaverso eu tenho minhas reticências, tá? Porque ele não é um conceito novo, é um conceito antigo. O metaverso ele já existe e eu tenho minhas dúvidas se as pessoas... Porque eu lembro quando teve esse boom do metaverso aí, 2022, nós 2021, né? A gente vai ter reunião do Citibank no metaverso e assim, os chineses vieram e compararam tudo acho que no Sandbox, né? Hoje um terreno é caríssimo lá, então acho que foi um pouco de especulação demais o metaverso. Eu ainda realmente tenho minhas dúvidas sobre algum tipo de utilidade real dele. CBDC. CBDC, querida, sua linda. Vou falar da CBDC brasileira, do nosso Drex, né? Que, como eu disse já aqui, o nosso Banco Central saiu muito na frente em relação a todo mundo, a várias economias, incluindo a maior do planeta, os Estados Unidos. Então, para o brasileiro é um caminho sem volta. E no mundo, muito provavelmente, os grandes players, a Europa já tem o euro digital, os Estados Unidos ainda está reticente com o dólar digital, mas eu acho que é um caminho sem volta e espero que no futuro a gente tenha interop entre as CDBCs, tá? Não sei como que eles vão pensar nisso. O BRICS já falou isso, em desenvolver uma CDBC própria, né? Mas também não sei o quanto isso vai para frente. Pensando em CDBC Drex do Brasil, sensacional, e acho que como hoje no mundo são mais de 130 países estudando a tecnologia, eu acho que num futuro aí, a médio e longo prazo, a gente vai ter isso mais palpável para a sociedade de uma forma geral. Inteligência artificial. Então, IA é uma coisa que eu acho que ainda a gente precisa conversar mais sobre isso. Eu falo governos, empresas, usuários, porque a gente não tem uma regulamentação, né? Então, eu como jornalista profissional, me preocupo com plágio, né? O uso de matérias do coleguinha. Eu fiquei sabendo recentemente que parece ter um site que ele pegou um outro site e resumiu tudo, mas eram informações, por exemplo, da Folha, do Estadão. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para a gente amadurecer na questão de IA,
Eu sei que o nosso governo está procurando avançar com as leis, então é um tema muito caro ainda, que a gente ainda está engatinhando. Eu vejo que a gente precisa estudar muito, ver de fato o uso. São muitos detalhes, né? Jurídico. Então, eu acho que o mercado precisa amadurecer, falando em regulamentação principalmente. Porque, por exemplo, o IA, eu estava lendo ontem até um novo golpe com IA. Hoje o criminoso ele consegue pegar a sua voz, a sua imagem e dar um golpe na sua mãe, por exemplo. Então fica muito difícil. Como que você vai saber? Sua mulher te deixa um recado com a cara dela, com a voz dela, dizendo que é ela, só que na verdade é um golpe super novo, que eu li ontem, inclusive, sobre isso. Então, é um processo de amadurecimento e a gente precisa de regulamentação e urgente, não só no Brasil, mas no mundo também. A gente sabe que a União Europeia está discutindo bastante isso. Estados Unidos também tem um comitê, o governo Biden também já tem um comitê grande de olho nesse assunto. Então, a partir do momento que as maiores economias do globo começam a falar sobre isso, acaba que uma coisa puxa a outra. E o Brasil, mais uma vez, de novo, também tá avançando com essas questões. Mas, de novo, vale ainda muito estudo, demanda muitos detalhes aí até a gente fechar uma lei para que a gente tenha um uso de IA mais consciente e de uma forma que não seja tanto para maus atores, como a gente tem visto hoje. É aquilo que eu falei mais lá atrás, né? A tecnologia chega, os maus atores se aproveitam, dão golpes e depois a gente vai regular, LGPD e assim, crime tá à frente, processo tecnológico, né? Mas IA, então, é um negócio que eu ainda vejo como... A gente tem que tomar cuidado, tá? Segurança digital. Então, as empresas... eu li um relatório também recente, as empresas estão despejando bilhares de dólares em cybersecurity. É o tema do momento, né? Quem não se precaver com relação a tudo isso tá fadado a fracasso, não tem como. É a era da economia tokenizada, é a era da economia digital, é a era da cibersegurança. Então, a grande indústria, né, quem pode hoje, existem pesquisas aí, a quantidade de investimento, por exemplo, de grandes bancos é pesadíssima. Não sei se você sabe, mas no piloto do Drex, a Microsoft já prevê ataque quântico ao real digital. Olha o nível de evolução dos caras. Então, obviamente, eles precisam de muita pesquisa, mas é um investimento na prevenção, né? Descentralização. Olha, depende do que, né? A gente estava falando um pouco de agência de notícias, redação. Para mim ainda meio utópico. Eu acho que a gente precisa amadurecer. Falando de descentralização um pouco, quando a gente... Só vou mudar um pouco o assunto para DAO. O DAO eu ainda acho que é uma coisa utópica, né? Eu não vejo a galera ainda se gerindo. Acho que você precisa ter algum gestor que direcione as pessoas. Então, a descentralização eu acho que precisa de um pouco de maturidade dos envolvidos naquele projeto, tá? Tem que ter todos os tipos de idade, os novinhos, os mais velhos, todo tipo de colaboração. Mas a gente precisa tomar cuidado para ir naquele caso, liberdade, vou fazer o que eu quiser. Não é assim, aquilo que eu falei também, a credibilidade vem junto, né? O que você está entregando. Então a descentralização precisa colocar um pezinho no freio, dependendo do que você está fazendo, para quem você está fazendo e com quem você está fazendo. O que falta para a adesão popular das criptos é? Educação financeira. Você tem alguma blockchain preferida? Bitcoin, né? Meu querido. Não falei que amava ele, que ele é meu marido, meu amante, meu tudo, meu companheiro? Pô. E alguma que quer distância? Olha, eu prefiro não me comprometer como jornalista. O que foi o colapso Terra-Luna? Nossa, eu tomei fumo no Terra-Luna. Esqueci do golpe que a gente falou. Tomei fumo no Terra-Luna. É aquilo, eu vou te falar uma coisa. Eu tava investindo no mercado financeiro, tava tomando fumo. Aí falei, vou investir em cripto também. Aí já tava tomando fumo nos dois. SBF, preso por 25 anos, ficou justo ou barato? Ficou barato. Ele circulava no meio dos grandes políticos, amigo do Tom Brady. Imagina, eu gostaria muito, muito, muito de ir lá no KD1 de Nova York entrevistar o Sam e CZ também, né? Gostaria muito. CZ tá na Califórnia, tá preso lá, e o Sam em Nova York. Mas gostaria de trocar ideia com os dois, né? Eu acho que ficou barato pelo que ele fez, né? O golpe que ele deu nos investidores. Você pensa que tem muita gente ali que é economia de uma vida inteira.
Então acho que 25 anos tá mole se ele não sair antes, né? CZ, 4 meses, acordão? Acordaço com a justiça americana com Dodge. Pelo amor de Deus, acordaço. Assim, a grande questão aí é a questão regulatória, né? Que tá pesando aí pra Binance, vamos ver. De índice de lavagem de dinheiro a ouro digital, o que fez a BlackRock mudar de opinião? Ouro digital, né? Não tem como. Cara, a BlackRock é a maior gestora de investimentos do planeta. Ela olhou e falou, cara, os caras estão ganhando dinheiro, vou entrar também nessa onda. É inevitável. É aquilo que eu falei, os grandes players vão vir com tudo, são os tubarões. Shark Attack total. Então, se fosse a BlackRock, faria a mesma coisa. Shark Attack total, Felipe. Protocolos de privacidade. São fundamentais para o mercado, né? Tem que chegar, tem que evoluir, tem que funcionar. A proteção de privacidade do consumidor, do usuário final, é a coisa mais importante hoje, né? Espero que eles continuem evoluindo e conseguindo entregar, né, de fato, para o consumidor final. Ethereum flipa Bitcoin? Acho que não, hein? Acho que não. Tio Satoshi é tio Satoshi, tia Satoshi, enfim. Até porque eu vou te falar que eu me decepcionei um pouco com o Ethereum. Hoje, mais de 60% a 70% dos nós validadores estão na AWS. Então, esse papo que a Ethereum é uma moeda descentralizada, para mim não cola mais, tá, Vitalik? Gosto de você tudo, mas não vem com esse papinho. Descentralizado mesmo é o Bitcoin. Bin Crypto. Cara, meu empregador, né? Que me trouxe para esse universo, que embarca nas minhas loucuras, nas minhas aventuras, nas minhas sugestões loucas de pauta, nas minhas coberturas de eventos, que me apoia. Então, inclusive, a CEO do Bin Crypto, a Lena, ela vai estar no Renovation Week e vai falar sobre toda a trajetória dela, como uma matemática russa criou hoje um dos maiores sites de cripto do planeta. Então, o Bin Crypto me trouxe uma oportunidade para minha carreira, para mim pessoalmente, me abriu portas. E eu sou muito grata, né? E sou feliz, continuo aqui, então é sobre isso. Aline Fernandes. Uma pessoa inquieta, sempre querendo aprender, mas foi aí que eu comecei uma editoria nova, né? Pouco mais de 40 anos de idade. Então eu sou uma pessoa inquieta, uma pessoa ávida por conhecimentos novos. Eu não confesso que eu não dominava muito questões de tecnologia, né, para esse setor. Então me abriu muitas coisas, só conhecimento, só coisa boa, e eu tenho certeza que eu tenho ainda muito, muito mais para aprender, né? Tô engatinhando ainda. Aline, o que é cripto? Cripto é liberdade. Então é isso, pessoal. Com a palavra liberdade, chegamos ao fim desse episódio. Maneiraça essa conversa sincerona com a Aline Fernandes. Como eu falei aqui no episódio, ela abriu mato. Ela realmente, quando chegou ali, era tudo mato e com certeza, com a qualidade dessa profissional, ficou muito mais fácil para, por exemplo, eu que estou chegando agora. Então, porra, obrigado aqui, Aline, por esse papo, conhecer essa tua história fantástica. E assim, dá pra ver que é só o começo mesmo, né? E muito legal. Então, sucesso. Já é uma carreira com sucesso, mas sucesso aí pro que vem pela frente. Conte sempre aqui com o AI, com o Bloco Café. E eu queria pedir, então, Aline, para que você fizesse as considerações finais. E qual é o melhor jeito das pessoas entrarem em contato contigo, te conhecer, te seguir? Fala pra gente. Bom, Uai. Bom demais, Uai. É isso que eu quero agradecer. Para mim é sempre um prazer participar do Bloco Café. Eu acho, como eu disse aqui no começo, não é puxando sardinha, mas realmente é um blog de muito conteúdo, sempre tem muita gente boa. Então eu convido a todos sempre a assistirem. Qualquer episódio que você clicar do Bloco Café, pode ter certeza que o conteúdo é bom. E assim, a gente falou de sucesso, meu Instagram é @AlineSucesso. É uma história longa que essa eu conto num outro episódio, por que cheguei nesse Instagram, mas a gente deixa isso daí em uma pulguinha atrás da olheira, mas orelha. E meu LinkedIn é Aline Fernandes. Então, podem me chamar, podem me adicionar. Estou sempre aberta para conversar, conhecer novas fontes. E agradecer demais essa oportunidade aqui incrível, divina, de dividir essas coisas com vocês. E é isso, Uai. Obrigada, conta sempre comigo, me chama sempre, porque eu estou à disposição. Vocês são realmente incríveis. Não, sensacional, com certeza a gente vai voltar a conversar, porque vem aí, Aline, o especial CBDC 2, aliás, que maneiro, né? Porque foi a Guta que indicou você, aliás, a Guta formou aqui aquela banca praticamente,
Muito legal que ela veio aí. Se ela tiver aí, um beijo. Se não, já foi. Também manda outro. Tá aí. Beijo, Guta. Porra. Ela, Cláudia Mancini, chegaram realmente quando tudo era mato. Elas fomentam muito a nossa comunidade. É um trabalho que a gente tenta fazer todo mundo junto, tenta se ajudar, tenta se indicar. E assim a comunidade vai crescendo, vai ganhando. Aí vai ganhando o mundo, né? Não só o mundo nosso de Web3, mas sair pra fora. Então é só agradecimento pelos meus parceiros, pelos meus companheiros, por esses convites como o seu que eu recebo, para poder falar do meu trabalho, falar desse nosso ecossistema. Então, muito obrigada a vocês que estão escutando também. Blocafio, o melhor de todos. Me sigam, @AlineSucesso. É sobre isso, gente. Muito obrigado, Valeu, Aline. Obrigado demais pelo carinho. E, pô, maneiraço. E vai lá ver a premiação da Elo lá, que muito legal também. Aliás, manda um beijo também pra ela. Enfim, comunidade, a Aline falou aqui, eu tenho repetido isso quase todos os episódios, de todos os ativos que nós podemos comentar e citar aqui, o melhor é o seu tempo. Então, porra, muito obrigado mesmo por você estar com a gente até agora ouvindo esse podcast. É sensacional ter o carinho da sua audiência e também a interação nas redes sociais. Sempre um prazer enorme. Eu e a Aline vamos ficando por aqui, mas vem aí a Francisca Miguel para dar uns recadinhos para você e a gente se encontra na semana que vem. Beijo! Beijos, criptobeijos! Poxa, o Blocafé se consolidando em ser um acervo do ecossistema ao entrevistar pessoas que abriram o caminho como a Aline Fernandes. Que história fantástica, e é sempre muito bom ouvir pessoas com a bagagem e o pé no chão da Aline. Beijo enorme para a Aline e a todos que desbravam a Web3. Let's go! Anon, você também fica curiosa tentando imaginar qual será a arte que a Lituânia irá fazer deste episódio? Uma mais linda que a outra, e se você ainda não viu, conheça agora mesmo o trabalho lindíssimo que a artista Lituânia faz na coleção Proof of Blocafé na Zora. O mint é gratuito e você ainda pode ganhar frações de Ether para cada mint com a sua indicação. Colecione as figurinhas digitais do Blocafé. Se você tem dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente através do Twitter, LinkedIn ou e-mail blocafé@proton.me. Todos os links, incluindo o da Aline Fernandes, estão na descrição. Até a próxima, gente! Tchau!